encorajado nessa noite. Vocês terem como nós precisamos da oração dos irmãos mesmo, sabe? Que Deus continue sustentando a todos os pastores, todos aqueles chamados a pregar a palavra, a sã doutrina. As crianças agora podem sair, tá bom? Fiquem à vontade. Você está sentado ali fora, tem lugar aqui na frente, tá bom? Fiquem à vontade. Falando em encorajamento, em sentir-se encorajado, eu me lembro de um personagem bíblico chamado, que o Novo Testamento chama de Barnabé. Não sei se você se lembra de Barnabé. Lembra de Barnabé? Na verdade, Barnabé é quase um apelido. O seu nome significa o filho do encorajamento, filho do consolo, filho da consolação. E na verdade não é nenhuma surpresa, porque quando você olha a vida de Barnabé, você vai ver como esse homem foi um encorajador nato. E como nós precisamos, pastor Cílio, de encorajadores, né? Como nós precisamos de pessoas que foram chamadas por Deus para encorajar outros, né? Barnabé, quando a igreja ela estava numa dificuldade financeira tremenda, ele vendeu uma das suas propriedades e doou para a igreja. E podemos dizer que ali Barnabé trouxe encorajamento financeiro para a igreja naquele momento. Barnabé foi um cara que, enquanto todo mundo olhava meio suspeito para Saulo, afinal de contas ele era o perseguidor da igreja e agora se diz cristão, uma noite para o dia, fala que ele viu Jesus no caminho de Damasco e teve um encontro com o Salvador e agora está aqui do nosso lado. Essa história está meio esquisita e todo mundo olhando assim meio de lado para Saulo. Barnabé foi o cara que não teve medo e trouxe Saulo para a comunhão e apresentou Saulo na igreja de Antioquia, o incentivou na liderança. E Saulo se tornou o nosso amado apóstolo Paulo. Podemos dizer que Barnabé foi um encorajador da comunhão, não só financeiro com a igreja de Jerusalém, mas da comunhão, trazendo Saulo para junto da igreja. Quando Paulo e Barnabé eles fizeram a sua primeira viagem missionária na região da Galácia e voltaram, nessa primeira viagem missionária foi um jovem junto com eles, um jovem jóia, animado, chamava João Marcos, na verdade o autor do evangelho que nós temos de Marcos. É isso mesmo, rapazinho. Só que no meio dessa viagem missionária, esse rapaz chamado João Marcos volta atrás. Por alguma coisa aconteceu que ele desiste da viagem, e aí ele volta atrás e Barnabé e Paulo continuam na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé fala assim: vamos levar João Marcos de novo. Paulo fala: João Marcos? O cara deixou a gente para trás na primeira viagem, Barnabé. Você não lembra? Nós estávamos lá pregando o evangelho, cadeias nos esperam, as pessoas querendo até talvez nos apedrejar, e João Marcos foi embora. Agora você quer levar João Marcos de novo? Vou levar João Marcos de novo. Não, João Marcos não vai. Ele vai. Não vai. E aí causou uma grande dissensão entre Barnabé e Paulo. Paulo foi então com Silas e Barnabé pegou João Marcos e foi para outro canto. Esse é o tipo de pessoa que Barnabé era. Um encorajador, que mesmo com alguém falhando na obra missionária, ele vai, estende a mão, recolhe João Marcos e fala: vamos junto, João Marcos, eu acredito em você. E tanto que no final, depois, lá no finalzinho do ministério de Paulo, sabe o que Paulo fala? Traz João Marcos para mim, que ele é muito útil para mim no ministério. Yes, Barnabé, parabéns! Barnabé era um cara assim, era um cara encorajador. O filho da consolação trouxe encorajamento financeiro para Jerusalém, encorajamento na comunhão, a trazer Paulo para Antioquia, encorajamento até mesmo quando há falhas, acreditando em João Marcos. E João Marcos virou o autor do Evangelho de Marcos. João Marcos virou um cara muito útil para o ministério de Paulo, porque alguém encorajou, porque alguém acreditou. Alguém olhou para aquele jovem, um jovem que as escrituras dizem que na hora de Getsemane, na hora que Jesus foi preso, só Marcos conta isso, e esse jovem sai nu, correndo pelo meio do jardim, fugindo. Esse é João Marcos, tão importante para o ministério de Paulo depois, porque teve alguém que comprou a briga de João Marcos. Teve alguém que foi um encorajador e não deixou que o passado marcasse a vida, mas deu uma nova chance, uma nova a esperança para alguém.
como nós precisamos de Barnabés, né? Como nós precisamos de Barnabés nas nossas vidas, encorajadores. Deixe-me perguntar algo para você, para a gente iniciar. Qual foi a última vez que você trouxe encorajamento para alguém? Qual foi a última vez que a tua vida serviu de um ponto de apoio para alguém? De alguém que falou assim, olha, obrigado. Aqui a gente viu, né, uma peça de pessoas que procuram um pastor, mas, querido, chamados para serem encorajadores, todos nós somos. Eu vou abrir as escrituras e mostrar isso para você. Pessoas que sejam pontos de apoio, pessoas que acreditam umas nas outras, que levantem o irmão que está caído, que estenda as mãos para aquele que está vacilante. Precisamos de encorajadores. É lógico que as pessoas erram feio. Eu erro, você também tem seus erros, mas quantos de nós estão dispostos a estender as mãos e falar assim, olha, você caiu, mas tem uma mão aqui, ó, levanta e vamos junto. Porque esse lugar aqui chamado igreja, querido, não é o lugar onde se aponta o dedo, é onde se aponta 5, mas onde agarra e levanta. Não é onde você aponta o dedo no peito e fala, você fez isso, seu pecador miserável, mas é um lugar onde abre os braços e acolhe o pecador e fala assim, olha, vem para cá, vamos andar junto, porque existe uma trilha a ser trilhada com o Senhor Jesus e nós vamos fazer isso juntos. Vamos caminhar juntos, conhecer o Salvador juntos, sermos usados pelo Salvador. Encorajadores, onde está? Onde está você? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10 comigo. Vamos dar uma olhadinha um pouco nessa carta. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Encorajadores, onde estão vocês? Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Hebreus 10, 19 a 25. Antes de nós lermos, eu pastorei um tempo, fui como missionário para os Estados Unidos durante algum tempo. Para você que talvez não conhece a minha história da árvore de direito, nós fomos missionários em Las Vegas. Vamos plantar uma igreja em Las Vegas. Na verdade, um pequeno grupo já existia, começamos a trabalhar com esse pequeno grupo para a plantação de uma igreja. Las Vegas, não fui jogar. Eu estou tirando a sua dúvida. Não, estava nos cassinos lá direto, mas não jogando. Né? E Las Vegas foi um tempo muito precioso para nós, nosso ministério, e pregamos o evangelho e trabalhávamos com brasileiros, né, naquela cidade, alguns hispanos e alguns americanos, quem Deus nos desse, nós estávamos lá. E aí Deus abriu uma oportunidade para eu trabalhar com atletas de MMA, na academia do Vanderlei Silva. Se você conhece o Cachorro Louco, o Ronaldinho, tem vários apelidos dele aí. O último é o Assassino do Machado, não é nenhum apelido meio crente assim, né? Mas ele estava lá. E acontece que a esposa dele, ele fala que ele é cristão, mas a esposa dele levanta mesmo a bandeira do evangelho e prega mesmo. E a gente se conheceu e ela falou assim, olha, quer saber, você pode vir aqui na minha academia e pregar o evangelho para esses atletas aí. Eu falei, opa, uma porta se abrindo. E eu fui, entrei com a cara e coragem. Só que é o seguinte, para você ganhar atleta de MMA, você não pode ir de terno e gravata e com uma barriga caindo no joelho, né? Então eu falei assim, alguma coisa tem que mudar. E aí eu me aventurei e comecei a treinar MMA, né? E comecei lá. E aí eu nunca esqueço os primeiros dias. Fiz louco para ganhar os loucos, né? E graças a Deus pessoas foram salvas, batizamos os atletas, foi um negócio muito legal. Mas os primeiros dias, eu quero confessar, eu parecia uma avestruz desengonçada fazendo aquelas coisas. Era feio, era horrível de se ver. Tudo que era técnica não tinha nada, né? E aí era uma coisa até muito feia. Eu achava que estava abafando. Agora eu sou lutador. O UFC vai me ver, 2 dias de treino, já vai me contratar o pastor lutador. Tá? Mas era tudo errado, fazia tudo errado, né? Tudo errado. Uma das razões, talvez, porque não desisti no começo, foi porque eu tive alguém ao meu lado, né? Alguém ao meu lado que depois começou a frequentar a igreja e virou um dos maiores missionários ali naquela academia, que foi o lutador Michael Costa, né? que é o professor de Muay Thai do Vanderlei Silva, quando ele estava em alta, nos rings e tudo mais. E ele ali estava sempre ao lado, e falando assim, olha, força, não desiste, olha,
tá indo bem. Não está indo bem nada, mas é alguém que estava lá encorajando em todo momento. Não é? E aí eu fico pensando como talvez um iniciante em qualquer esporte, foi a minha experiência, mas talvez a tua seja em qualquer esporte, seja bem parecido com a vida cristã. Né? Como nós precisamos de pessoas ao nosso lado para serem encorajadores. Ele em nenhum momento ele riu de mim, por mais que engraçado que fosse. Em nenhum momento ele fez piadinha sarcástica, né? Por eu ser pastor, muito acima do peso e tentando fazer alguma coisa ali, e fazendo o sparring, né, assim, com os outros lutadores e tal. Ele nunca fez isso comigo. Ele, pelo contrário, ele só me encorajou. E aqui o capítulo 10 da carta de Hebreus, queridos, ele dá essa ideia de alguém que é chamado para estar do lado. Não para rir do outro, não para te fazer uma piadinha sarcástica, mas para alguém que vai ser um encorajador, não é, na vida cristã. Porque nós precisamos de encorajadores. E o verso 19, ele começa assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que nos fez a promessa. O 24 e 25 é o nosso miolo, nossa parte central. Diz assim: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, não é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E esse 24 e 25 vai ser o nosso cerne, mas eu preciso pegar a partir do 19 para a gente desenrolar toda uma ideia aqui, queridos. A verdade é que nós na igreja, nós precisamos de encorajadores, porque nós vivemos num mundo caído, queridos. Vivemos num mundo onde nos pressiona a todos os momentos, um mundo onde machuca a nossa alma, onde tem eventos aí fora que acabam atingindo a gente. Somos assolados pela preocupação, pela ansiedade muitas vezes, somos quebrados pelas nossas próprias falhas, pelas nossas limitações pessoais, ficamos desapontados ou não. Você passa por desapontamento? Todos nós passamos por isso, né? Alguma coisa talvez não saia do jeito que nós planejamos, sangramos por causa do pecado que tentamos embaraçar na nossa caminhada, e aí nós nos reunimos como igreja, que é uma bênção, mas nós entramos nesse lugar com uma falsa segurança, e as pessoas falam: e aí, irmão, tudo bem? Está na bênção? Está tudo jóia, mas não está. Não é? Nós passamos momentos de muitas dificuldades lá fora, na batalha com Satanás, na batalha contra o pecado, vencendo o mundo e essas hostes malignas, e às vezes a gente até cheira queimado, né, da luta espiritual que nós passamos lá atrás. Na realidade, isso nós não fomos chamados, queridos, e aqui a Maria estava comentando aqui, existe um falso conceito, não é, que você vem para Jesus e você vai ser feliz. A questão não é felicidade. Tem muita gente que não é crente e é feliz. O ponto não é felicidade. O ponto é arrependimento de pecados e salvação em vida eterna. Esse é o ponto. Nós não somos chamados para ser felizes, nós somos chamados para seguir a Cristo. Então a pessoa fala: vem para Cristo e você vai ser feliz. O cara que não tem Cristo não é feliz. Tem muita gente que não tem Cristo e é feliz. Só que essa felicidade é passageira, porque ela não está baseada em Cristo Jesus, em outras coisas. Não é? Mas nós, mesmo que temos Cristo, nós lá fora, nós vivemos sim momentos tristes, momentos infelizes, de desapontamento. Tem isso na nossa vida ou não tem? Lógico que tem. Não adianta nós não estamos vendendo aqui o evangelho de solução de problemas. Nós somos de carne e osso. O nosso Senhor sofreu para burro. Sofreu demais aqui, não foi? Chorou, teve fome, perdeu um amigo querido, um primo foi decapitado, e ele se sentiu tremendamente angustiado. Foi para o Getsemane e falou: olha, minha alma está angustiada até a morte. Jesus passou por isso. E ele falou: olha, fizeram assim comigo, vão fazer com vocês também. Então nós temos essa situação que machuca a gente. E aí nós viemos para a igreja e não adianta a gente achar que está tudo bem, e às vezes a gente precisa de uma palavra de encorajamento. Né? Precisamos de ouvir, talvez um irmão que esteja num momento onde Deus está abençoando, ele está tendo vitória na vida dele, ele fala assim: irmão, olha, eu sei que está difícil aí, mas conte com as minhas orações, conte com o meu ombro, conte com o meu choro, com os meus joelhos para orar para você, firme na caminhada, vamos andar junto,
vamos buscar o Senhor junto, está difícil, mas vale a pena seguir a Cristo, porque era isso que os hebreus estavam passando. A carta aos Hebreus, é lógico, como o nome já diz, é uma carta escrita, uma carta geral, nós não sabemos o autor desconhecido. O catolicismo dá essa autoria para Paulo, mas não é a linguagem de Paulo, não é o estilo literário de Paulo. Se você comparar a carta de Hebreus com Efésios, Filipenses, com Coríntios, você vai ver que não é mesmo o estilo literário. Então nós não sabemos o autor desconhecido, mas nós sabemos que ela foi destinada para os hebreus. E era um grupo de judeus que estava passando intensa perseguição. Intensa perseguição porque Nero estava no auge e estava acendendo o cristão como tochas vivas no seu jardim. Os cristãos estavam sendo levados para o Coliseu e muita gente estava vacilante. E aí o autor de Hebreus escreve essa carta magnífica para fortalecer a turma, para dar uma palavra de encorajamento. E ele vai começar falando de Cristo. Como é maravilhoso, né? Você vai encorajar aquele que está quebrado e ele começa falando de Cristo. Isso é tremendo. E se eu for pensar, Ciro, quando nos reunimos, uma coisa que nós precisamos mais do que, não mais, uma coisa que nós precisamos além da presença de Cristo no nosso meio, acho que tirando essa questão do contato com Deus, que é a questão primária, não é? Como nós precisamos um dos outros por encorajamento, não é? Como nós precisamos disso. Deixa-me fazer uma outra pergunta. Por que a gente se reúne aqui todo domingo congregacionalmente? Se o fato fosse só o contato com Deus, você pode fazer isso em qualquer lugar, em casa sozinho, né? Você pode fechar a tua porta, inclusive Jesus ensina isso. Quando você vai orar, você faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor em secreto. E Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Pronto, negócio terminado. Você teve o teu culto a Deus, porque você estava na presença do Senhor, e você e Ele. Deus te encheu, falou com você através da palavra, você cantou louvores, orou, pronto, culto terminado. Agora, por que a gente tem que se reunir? Por que o autor de Hebreus fala assim, olha, não deixe o costume de se reunir? Porque existe algo além da questão, não quero dar um outro nome, porque tudo é espiritual, né? Tudo é ação de culto. Mas a gente achamos talvez que a adoração, a ação de culto é só orar, ler a Bíblia e sentar aqui bonitinho. Mas existem outras ações de culto que são a razão de nos reunirmos juntos, que Deus quer que a gente desenvolva, e uma delas é o encorajamento. Você está aqui para ser encorajado e para encorajar. Por isso que a gente está junto, para um cuidar das feridas dos outros. A igreja tinha tudo em comum, a igreja andava junto e oravam um pelos outros, e permaneciam na doutrina dos apóstolos, e partiam o pão. Existia vida na vida. Isso a gente faz junto, a gente não faz cada um no seu quarto, não. E aí quando você vê a carta de Hebreus, nós vamos começar a ver essa importância dessa situação de falar, olha, vocês estão juntos e precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar. E aqui do verso, eu quero fazer um esboço simples desse texto aqui para você. Do verso 19 ao 21, eu vou mostrar o que nós devemos, o que nós temos. Do 19 ao 21 é o que nós temos em Cristo. E do 22 ao 25 que nós devemos fazer, tá certo? Então do 19 ao 21 o que nós temos, isso bem na prática, e do 22 ao 25 que nós devemos fazer. Então vamos lá. Primeiro o que nós temos, 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aqui uma coisa que nós temos, queridos, temos ousadia para entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos, certo? Um lugar que era o lugar mais sagrado da terra. Se existe um lugar onde é o lugar mais santo da terra, no Velho Testamento esse lugar chamava o Santo dos Santos, porque ali existia uma arca chamada Arca da Aliança, existia uma tampa em cima dessa Arca da Aliança que chamava o propiciatório, e entre os querubins que existia naquela tampa chamada propiciatório, a Shekinah de Deus se manifestava. A presença de Deus, ela estava entre os querubins. Por isso nós cantamos muitas das canções que tu estás entronizado entre os querubins. É uma referência à Arca da Aliança, aqueles dois querubins na tampa da Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. E essa arca ficava dentro desse lugar chamado Santo dos Santos. E um véu separava ele do outro cômodo. Somente uma pessoa entrava lá uma vez ao ano. O sumo sacerdote, no dia da expiação,
pelo povo, ele entrava e fazia expiação primeiro pelo seu pecado, depois ele entrava no Santo dos Santos e oferecia a expiação para o pecado do povo. Um lugar tremendamente sagrado. O lugar onde Deus escolheu de toda a terra para ele habitar. E depois ele coloca isso em Jerusalém, no Santo dos Santos, e era um lugar tremendamente sagrado. E aqui, o autor de Hebreus, ele fala assim, irmão, você tem ousadia. Ousadia para entrar nesse lugar. Porque esse lugar agora, ele foi aberto. Ele tem um acesso, e é um acesso permanente. É um acesso definitivo. Qual é esse acesso? Verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele mesmo consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós estamos falando do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus, no verso 19. Então agora o que eu e você temos? Nós temos ousadia para entrar nesse lugar que é o Santo dos Santos, que hoje o tabernáculo não existe mais, o templo não existe mais, o templo da verdade de Deus somos nós, não é? O templo do Espírito somos nós podemos entrar agora na presença de Deus a hora que nós quisermos. Mas mesmo assim o autor de Hebreus ele fala assim, entre com ousadia. Verso 21, porque você tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E no Velho Testamento, querido, você só podia chegar à presença de Deus por meio de um sacerdote. Tinha jeito, tinha que ter um representante. E esse representante, nós temos agora um sumo sacerdote, que não é o pastor, que é na verdade o sumo pastor, não é? Que é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Nós entramos na presença de Deus por meio de Jesus. Só que nós temos. Então segure aí, nós temos ousadia, nós temos agora entrada direto no Santo dos Santos, na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E agora do 22 ao 25 eu quero pegar o que nós devemos fazer em cima disso que nós temos. E são 3 ações que eu quero compartilhar com você, e eu vou me concentrar na última. Então a primeira está no verso 22, olha os verbos comigo. Cheguemo-nos, está vendo aí? Verso 22, cheguemo-nos, é a primeira ação. Segunda ação, verso 23. Guardemos firme a confissão. E o verso 24, que é onde eu vou me deter um pouquinho mais, consideremos-nos uns aos outros, que é aí onde eu vou entrar o encorajamento, tá certo? De pessoas, eu precisava dar essa introdução desse texto. E o verso 22, então, ele diz o seguinte, turma, aproximemo-nos de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com a água limpa. Não é uma clara referência aqui ao sangue de Jesus que nos purifica, o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, uma clara citação do batismo como sinal dessa fé, um sinal exterior dessa fé interior. Mas o que eu quero salientar no verso 22 é esse convite que o autor faz. Gente, primeiro, ele fala assim, se achegue. Por que você pode se achegar? Porque o caminho está aberto. Amém. Se achegue, e aí fica esse convite para a igreja. Amém. Igreja de Jesus, em primeiro lugar, se achegue, se aproxime de Deus. Deus te chama e Ele espera que você venha ao seu encontro. Ele está sempre disponível. A linha nunca está ocupada, Ele não saiu, Ele não descansou, Ele não cochila, Ele está sempre pronto para receber você. Então fica o convite, se achegue a Deus. Ele é teu Pai querido. E queridos, um pai, se você que é pai, eu acho que você pode pensar nisso comigo, né? Você que é pai, você não dá comida para o seu filho lá de fora da casa, certo? Ó, filho, come aí no quintal enquanto eu como aqui na frente. Você não bota o filho para dormir lá fora, né? Boa noite, filho, fecha a porta e você fica aí fora e eu vou para dentro na cama, quentinho. Você não faz isso, né? Você bota o filho para dentro, você faz ele sentar na tua mesa, você veste ele do melhor que você tem. Na verdade, você trabalha o dia inteiro suando para valer, para você dar o melhor para o teu filho. E aí imagina Deus como esse pai querido, convidando você, vem, se aproxima, se achegue, não fica querido do lado de fora, vem, entra na presença de Deus, o caminho está aberto, o Santo dos Santos está escancarado para você. Então tome um passo e entre na presença de Deus. Não perca aquilo que Deus tem para te oferecer, não deixe de receber a bênção do Senhor, apenas entre na presença do Senhor, se achegue diante dele com ousadia por causa de Cristo Jesus. A segunda ação, a primeira, se chegue. A segunda, verso 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança. O primeiro tem um convite, o segundo tem um alerta. Guarde firme a confissão da nossa esperança. Por isso que nós pegamos aqui, gente, e nós aqui insistimos com o estudo bíblico. Por isso nós insistimos com ruminar a mensagem de domingo nos pequenos grupos.
Por isso que nós insistimos em passar toda a doutrina de Cristo para você. Porque é um mandamento, você guarde firme a confissão. Guarde firme aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Além de você se aproximar e se achegar, agora um alerta, uma outra ação, é falar assim, guarde firme isso que você tem aprendido desse culto. Guarde firme a sua confissão, pois fiel é aquele que fez a promessa. E agora eu quero ficar no 24, que é onde eu vou me deter um pouquinho mais, que é a terceira atitude. Ele vai falar assim, consideremos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Ainda bem que tem esse versículo aqui, que ele vai balancear. Porque o culto cristão, queridos, ele não é só se achegar e guardar a confissão. Ele não é só vir para a igreja, se aproximar, estudar a Bíblia, ouvir uma mensagem, guardar a confissão e ir embora. Você tem que ir para o versículo 24. Você se aproxima de Deus, você guarda a sua confissão e você faz o que no verso 24? Considera uns aos outros. Existe essa relação agora. O culto não é só uma relação vertical, mas ela se estende também horizontalmente. Por isso que nós nos reunimos e temos tudo em comum, e partilhamos o pão, e oramos, e estamos compartilhando vida na vida. Porque o culto, ele fala assim, olha, se achegue diante de Deus, guarde firme a confissão, só que considere uns aos outros, como o texto diz, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho nessa questão da considerar. O que significa essa palavra? No original significa o seguinte, fixar os olhos em algo. Imagina você no trânsito, em Balneário Camboriú, está atrasado. Aí você vê que está atrasado, depois está ali na rua, e aí o farol está verde, aí de repente ele fica amarelo, e você fala assim, eu vou passar. Não, vou parar, aí você para. Só que você está atrasado, você fica olhando, não fica olhando para o farol? Aí fica ali orando para ver quando vai ficar verde. Quando ficar verde você acelera, porque você está atrasado. No original você está considerando o farol. Você está fixando os seus olhos e a sua mente em algo para se ter uma resposta. E quando ela abre, você sai. Você está atento. Ou senão, quando teu filho vai fazer a primeira apresentação teatral. Lembra disso ou não? Ou alguma coisa na escola, e aí você vai, leva a câmera, leva iPhone, leva a família, a avó, a tia, o gato, leva todo mundo, porque vai ser aquela coisa linda. Primeira série, criança não sabe nem falar direito, mas a gente faz todo aquele ciclo, vai ser o Tarcísio Meira, vai ser o Maria, vai ser o Francisco Coco, meu filho, ele é um ator, e aí leva toda a família, e faz aquela coisa para a criança se aparecer, né? Na pecinha. E aí você fica assim, quando é que ele vai entrar? Quando é que ele vai entrar? Né? Fica o coração, quando é que ele vai entrar? E aí quando ele entra, mas você fica na expectativa. Você fica fixando os olhos. Quando é que o menino vai entrar? Para ele entrar e falar assim, boa noite. Pronto, acabou a parte dele. Mas para você foi Tarcísio Meira, né? Maravilha. Mas você fica assim, fixando os olhos nele. De acordo, é o mesmo sentido que ele coloca aqui, considerai. Essa palavra considerai aqui no original em Hebreus, ele dá essa ideia de ficar atento, fixo, olhando, esperando acontecer. Não é? E quando ele coloca, agora coloca nessa perspectiva o texto. Considere uns aos outros. Fique atento, fixe seus olhos no irmão. Não para olhar as falhas dele, irmão, hoje, né? Você vê como o irmão fez isso ou aquilo. Mas é fixar para literalmente atender as necessidades uns dos outros. Fixar, colocar os olhos nesse irmão para saber onde está doendo, onde está sofrendo, onde que ele precisa de uma palavra de encorajamento. E você é um instrumento do Senhor. Ser esse veículo de encorajamento. Porque nós precisamos de encorajadores. Pessoas que vão pensar, fazer igual eu lá no começo lá da luta, fazendo tudo desengonçado. Mas alguém do lado fala assim, vai, tá indo bem, cara, tá conseguindo, tá jóia, se esforça um pouquinho mais. E aí você se enche de ânimo, poxa, Deus está indo bem, né? Tá falando, né? E aí você começa a ter um pouco mais de ânimo. E na vida cristã é assim. Nós precisamos de encorajadores. Precisamos de pessoas que estejam uma do lado da outra. Isso é uma ação de culto, viu, querido? Isso é uma ação de culto. Você se achega a Deus. Você guarda a confissão. Mas você também considera uns aos outros. Um versículo debaixo do outro. Não tem como eu fugir. Agora, como é que eu posso encorajar os outros? Como é que eu posso estimular o meu irmão para o amor e para as boas obras, como diz o verso 24? 25, vamos descer. E aí estou no miolo do texto. Não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns,
mas admoestando uns aos outros. Então a primeira atitude que você pode fazer é não deixar de se congregar. E hoje em dia é tão fácil deixar de se congregar, não é verdade? Não estou afim? Não vou não. Tá frio? Não vou não. Ficar em casa, é fantástico. Aí o diabo faz wrong, pega você, né? E aí você fala, vou ficar em casa então agora, tá frio, não vou. Tô com o pé doendo, não vou. Eu tive uma semana difícil, não vou. Qualquer motivo agora não é motivo para não nos congregarmos. Eu posso buscar Deus no meu quarto, é verdade, você pode. Mas você não pode encorajar outros no seu quarto. E nem ser encorajado. Que é o outro lado. Que nós temos que ter e temos que fazer. Porque Deus, querido, Ele permite que você passe por situações. Não é porque Ele está querendo fazer você sofrer. Agora sofre aí. Não dizimou, sofre agora. Não orou no monte, sofre agora. Não. Ele permite situações para que eu e você possamos encorajar outros. E falar assim, olha, Jaz, eu sei o que você passou. Cara, vem cá, anda comigo. Olha o que o Senhor me ensinou. Força aí, cara. Fica firme. Porque eu sei essa trilha que você trilhou. E foi difícil para mim, então vamos junto, que eu te ajudo nesse caminho. E ele fala, poxa, eu não estou sozinho. Poxa, olha, tem alguém que trilhou isso antes de mim. Que bênção, obrigado, Jesus, pela vida de A, B ou C, de irmãos. Isso, querido, isso é pastoreio também. E líderes de pequeno grupo, você está nos ajudando a pastorear, como o Ciro colocou. E esse dia do Pastor Batista, dia 12, nós dividimos mesmo com você. Porque você é um encorajador. E as pessoas vão começar a procurar você e falar assim, irmão, olha para mim, porque está difícil. Então não deixe de se congregar, porque é esse lugar, na congregação, no ajuntamento, na reunião, onde nós vamos começar a abrir o coração. Por isso que os pequenos grupos são tão importantes para nós. Porque é naquele momento que nós estamos reunidos, congregados, que começa a falar. Olha, ora por mim, porque o casamento está com dificuldade. Louco, casamento está com dificuldade, Jesus. Aí é aquele negócio, né? Quem não tem dificuldades? Quem nunca passou uma fase de sequidão? Quem nunca passou uma fase de dificuldades? Todos nós, queridos. Mas aí como é importante ter alguém do lado para falar, querido, anda comigo. Eu preciso de ajuda, preciso de oração. E o encorajador fala assim, olha, estou contigo. Teu segredo é meu segredo, vou orar com você. Vamos caminhar junto, como precisamos. E é um mandamento, hein, gente? Verso 25, não deixemos de nos congregarmos. É um mandamento, não é uma escolha. Eu vou na igreja se me der vontade. É um mandamento, não deixe de congregar-nos. Porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos do apoio do outro. Nós precisamos ser esse encorajador. Dr. Charles Swindoll, no seu livro chamado Firme nos Valores, ele ainda vai um pouquinho além. Ele falou uma frase que eu quero compartilhar com você. Ele falou assim, olha, vou te dizer algo que vai mexer com o seu jeito de vir à igreja. Ele diz que você não vem na igreja para cantar e ouvir a palavra de Deus somente, mas você vem à igreja para encorajar outros. Eu amei essa frase que ele colocou, e colocando nessa perspectiva, imagina você está lá, tomando banho, se ajeitando para vir para o culto. Hoje o culto vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Você está lá, todo feliz, e falando, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe, não tem briga na tua casa nessa hora, na hora de se trocar ninguém está nervoso, né? Ninguém está atrasado, não acontece essas coisas. Mas daí você está todo empolgado ali, se ajeitando, né? Pronto. E aí que tal quando você estiver maquiando, né? Uma hora e meia antes, né? Começa a maquiar. Eu sei das coisas. Começa a maquiar uma hora e meia. E o maridão lá só assistindo o Corinthians ganhando o Palmeiras, né? Aí, o que acontece assim, falta 20 minutos, aí você vai tomar banho e tal, e rapidinho. Mas enquanto você está se equipando lá, né? Que tal você fala assim, Senhor, quem é que eu vou encorajar hoje? Deus, quem é que eu vou? O Senhor vai me usar na vida de quem? Muda a perspectiva. Tudo bem, você vai se achegar na presença de Deus e vai guardar a firme confissão de fé. Que Hebreus fala aqui, ótimo, você vem para adorar a Deus em primeiro lugar, para ouvir a sua voz, ser alimentado, mas não para aí, querido. Você fala assim, para quem é que o Senhor vai me usar nessa noite? Por isso, quando acabar o culto, não sai igual um foguete de São João, um bom rojão daqui. Acaba o culto, tem irmão que é incrível, mas assim, ó, vai embora, que você vai ter irmão, sei lá, você só vem no domingo. Parece como da Harley, passa a cada 76 anos. Aí ele sai e passa, você só vê quando voltou, você fala, Jesus, cadê o irmão? Então, querido, a intenção
onde a gente, do Ministério de Artes, de fazer um pastelzão para você, de fazer um caldo de feijão, hoje tem caldo, não tem? Tem caldo de feijão. Fazer um caldo para você, não é só levantar dinheiro para eles irem lá, também, né? Mas é para promover essa continuação do culto. O culto continua no caldo, né? No caldo de feijão, aonde você agora, você aqui se achegou, guardou a confissão, e agora você vai fazer o quê? Considerar uns aos outros lá fora. Aí você senta com o caldo e vai começar a bater papo. Aí de repente começa corações serem abertos. E aí você fala, opa, eu já passei por isso. Irmão, poxa, olha, vou orar por ti. Olha, que tal isso? Que tal aquilo? E aí começa a considerar uns aos outros. O culto continua. Né? E eu vejo assim, a ação do Espírito Santo ainda lá. Não é? E Deus tocando, Deus falando, Deus curando, Deus ministrando. Eu não preciso chamar você aqui na frente. A grande oração do profeta da cura. Venha para frente. A cura às vezes acontece ali na cadeira. Amém. Você no caldo e você começa a ministrar para o irmão. E você já sente a presença de Deus. Fala, meu Jesus, daqui, um pouco aqui. Mas você está sentadinho ali e outra pessoa começa a ser ministrada, ser lapidada e ser tratada. A cura de Deus começa a vir porque você está ali sentadinho tomando um caldo, considerando uns aos outros, estimulando no amor e nas boas obras. Não deixe de se congregar. Sabe como é importante esse negócio de se congregar? Né? Não deixe, que faz parte do culto ao Senhor. Não deixe de se congregar. Olha a segunda forma de você ser um encorajador. Não deixe de se congregar, porque é nesse meio que acontece. Segundo, o próprio versículo 25. Admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que aquele dia vai se aproximar. Algumas traduções, principalmente em NVI, ela não traz admoestando-vos, traz encorajando-vos, ou animando-vos, não é? Ou advertindo-vos, são todos sinônimos dessa mesma palavra, não é? Mas a admoestação, não no sentido de exortação, porque tem gente que parece que tem o dom da exortação, já viu esse dom? Dom da exortação. Cara, só sai palavras chuletadas do coisa. E não sai uma palavra de edificação, de encorajamento, né? O cara acha que ele é santo porque ele só sai palavra para detonar. Não é? E ao contrário, querido, poxa, cadê os encorajadores? Cadê as pessoas que vão ver o irmão caído e vão levantar esse cara com uma palavra de ânimo? Vão colocar o joelho no chão e falar, irmão, vamos junto, admoestando uns aos outros, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Mas isso é sempre no ambiente da igreja. Deixa eu dar os últimos versículos aqui para você de Provérbios. Vamos fazer um passeio em alguns textos de Provérbios. Corre comigo em Provérbios 12. E esses são para você ter e gravar e riscar na sua Bíblia. E são provérbios bem atuais, escritos há tantos tempos atrás, né? Mas tão vivos e atuais para nós aqui. Provérbios 12, 18. Olha o primeiro. 12, 18. Porque eu posso perguntar, poxa pastor, mas eu vou encorajar alguém. Como é que eu faço assim? Será que tem que ser um encorajamento assim de 2 horas? Eu preciso pregar para o cara? Né? A gente acha que assim, ver o irmão assim caído, fala, não, agora eu me preparei a semana inteira. Eu estava com vontade de pregar e esse irmão vai ser a vítima agora. Eu não posso ver o irmão triste com vontade de pregar louca, né? Aí o cara, você senta lá fora do caldo, você já impõe a sua voz. Graça e paz, irmão. Abra sua Bíblia aqui agora, no capítulo. O irmão já fala assim, meu Jesus, dá socorro. Né? E a pessoa acha que tem que dar um sermão para encorajar o outro. Né? E olha que algumas palavras do sábio, hein? Quer saber o que o sábio diz? Né? Olha o 12, 18, diz assim, 12, 18. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde, é cura. Né? Olha como você pode ser um encorajador e a cura, Deus provê a cura através das suas palavras. Não que há, num sentido, quando a gente fala de poder de palavras, não é um poder gerador que existe, mas um poder de encorajamento, de ânimo, nesse sentido sim. Olha o 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate. Sim ou não? Não ficou ansioso? Você fica assim abatido mesmo, né? Mas uma boa palavra o anima, o alegra, levanta uma camarada. Poxa, olha, vamos dar uma boa palavra para esse irmão que está caído, vamos ajudar, vamos ser encorajador. E o interessante é que nesse versículo aqui, ele fala quantas palavras que o anima? Uma! Não precisa pregar para o cara não.
Eu tive um sonho, irmão, deixa eu contar esse sonho. Aí você começa a contar o sonho, pro irmão, o cara até dorme em cima do caldo, o caldo esfria, ficou ruim. Então, às vezes é uma boa palavra, uma palavra temperada, na hora certa. Às vezes é uma frase que você fala e aquele impacta o coração da pessoa e ela sai daqui falando assim, há esperança. Amém. Tem jeito sim. Aleluia. Eu vou continuar. Porque você na hora do caldo você deu uma palavra, soltou uma frase que Deus colocou no teu coração, que você ouviu durante a semana e aquilo mexeu no teu coração. Você não sei porque eu decorei essa frase. Fica atento, encorajador, porque Deus pode usar essa frase que você está queimando no teu coração a semana inteira. Para aquele momento você servir com essa palavra que dá saúde, que traz cura. Olha o 15 e 23, vamos um pouquinho mais para frente. 15, 23, e hoje eu estou encerrando. 15, 23. O homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Uma palavra no tempo certo, uma palavra adequada. A NVI diz assim, dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Não é verdade? Como é bom. Você fala assim, você foi enviado por Deus agora. Isso que você falou, eu estava precisando ouvir. Já aconteceu isso com você? Alguém falar, ou você falar para alguém e falar assim, puxa, Deus te trouxe aqui para falar. Eu não me esqueço lá em Las Vegas, e eu estava com um amigo, estava com esse rapaz que era o professor misericordioso, o meu encorajador no esporte, e eu também queria encorajá-lo, assim como ele faz comigo, eu também queria, eu sou pastor, eu tenho que dar sempre uma palavra, porque, a gente tem essas coisas, sou pastor, eu sempre tenho que ter uma palavra ali, do jeito, e eu estava querendo, assim, dar uma palavra também de ânimo para ele e tal, e a gente conversava e parece que nada, assim, era normal. Aí um dia tinha um irmãozinho lá, e aí o irmãozinho falou uma frase para ele. Eu nem me lembro o que era. Ele se desabou a chorar. Eu falei, mas que coisa, eu estou em pecado, estou fora de oração, o que está acontecendo comigo? Eu fiquei assim todo, mas uma palavra que aquele irmão deu, mas quebrou o camarada. Ele começou a chorar, e aí ali nós começamos a ministrar, e aí oramos por ele. Uma palavra, uma pequena palavra, mas foi na hora certa. O encorajador, ele está lá. Deus coloca no seu coração uma pequena palavra, uma frase, alguma coisa. Você fala, está queimando isso no meu peito. Se prepare, porque Deus pode usar isso para animar alguém, para levantar o irmão caído. Queridos, uma pequena palavra. Não precisa ser um sermão, não. Aí deixa eu te dar algumas atividades ainda práticas para você ser encorajador. Pensando em Hebreus, não deixar de se congregar, porque aqui nós vamos encorajar, admoestando uns aos outros, encorajando uns aos outros, certo? Algumas coisas bem práticas. Que tal, nessa semana, você recebeu um recadinho do Thiago e da Fernanda? Eu vou ser sincero para vocês, eu me senti encorajado aqui. Com aquele vídeo, daquele tamanho. Quanto tempo eles falaram ali? 1 minuto, talvez? Daquele vídeo que ficou bem passadinho assim, Aquilo já foi encorajamento para a minha vida. Eu falei, uau, que coisa tremenda, encorajando meu coração. Que tal essa semana você não jogar um e-mailzinho para eles? Encorajar. Não precisa escrever um relatório, não. Só falar assim, irmãos, estou pensando em você, ouvimos vocês no domingo, estamos orando por vocês. Querido, isso no meio dos índios, sem igreja por perto, isso pode ser um bálsamo na vida daqueles missionários, Porque todo mundo precisa de encorajamento, Até os grandes homens de Deus precisam. Se você lembrar de um grande homem de Deus, Davi, por exemplo. Davi foi o personagem mais citado do Velho Testamento, no Novo Testamento, do que todos os outros. Mais citado que Abraão, Moisés, Josué. Faz a lista. Davi foi o cara mais citado. A Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. E esse homem precisou de encorajamento. Numa situação que Saul, isso está em 1 Samuel 23, Saul estava perseguindo, e o texto diz que ele estava no deserto de Zif e soube que Saul tinha saído para matá-lo. E aí ele sentiu o peso. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele e o ajudou a encontrar forças em Deus. Você vê? Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, precisou de um encorajador, de alguém, de uma palavra amiga que achasse forças em Deus, quanto mais eu e você. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser esse agente de encorajamento. Então, uma prática. Escreva para os missionários. Dê um telefonema para o irmão. Você não viu ele aqui na igreja? Dá um telefonema e fala, mano, não te vi na igreja. Não para cobrar. Você estava fazendo aquela hora, hein? Eu te vi lá, hein? Não. Você pega o telefone e fala, não, você estava na igreja. Eu estou orando por você. Sentindo tua falta. Deus te abençoe. Boa semana de vitória para você. Pronto. Pode ser uma pequena palavra de telefone. Uma pequena linhazinha, uma mensagem, um WhatsApp.
né? Todas essas questões, que é uma coisa prática bem legal. Que tal, quando foi a última vez que você, de repente, fez uma ação em direção ao seu irmão? Poxa, levou o seu irmão, encorajou, de repente alguém está com uma dificuldade financeira, levou o irmão para comprar uma pizza e pagar uma pizza para ele. Eu tive semana passada, me abençoaram, fiquei super faceiro, fiquei super feliz, me senti encorajado, né? Atitude tão simples, mas o cara sabe que você está apertado. Pô, irmão, vamos cá, não é a pizza em si, é a comunhão, né? Mas vamos lá, eu pago para você. Fala, puxa, que legal, o cara pagou para mim. Que tal você mandar um presentinho para alguém? Não é? Por exemplo, essa atitude aqui de eu receber um presentinho. Poxa, eu me sinto extremamente encorajado, não é, Ciro? Não dá um... Fala, poxa, tem gente que se preocupa, tem gente que foi lá e escolheu uma camisa, não sei o que for, escolheu pensando em mim. Poxa, que legal. Que tal, não em Natal, mas que tal você chegar assim, eu pensei na Isabel, eu passei numa lojinha e vi um negócio. Não precisa ser uma bolsa da Gucci, se for, mas pode ser uma lembrancinha, alguma coisa que você vê e fala, lembrei de você, irmã querida, olha, encontrei para você, né? E deu ali, faz que gostoso, pequenos gestos que vão encorajando uns aos outros. Alguém que está apertado, você vai e faz um gesto desse. Talvez você esteja no restaurante e você vê alguém sozinho, que tal ir lá e pagar a conta dele sem ele saber? Coisas assim, né? E vê a reação, paga e deixa. E ver a reação da pessoa. Onde eu vi um cara, não era nem cristão, né? Um cara meio doidinho assim. Aí ele foi numa fila de um restaurante e foi distribuindo nota de $100. Assim, qual que era o restaurante? Qual que era o restaurante? Vou dar um endereço para você. Passou no jornal, eu vi porque passou no jornal. E aí ele foi dando assim, e as pessoas ficavam assim, surpresas, né? Com uma atitude dessa, porque o dinheiro eles querem guardar, não é dar. Né? E isso invade até nosso coração, porque mamão é assim, viu, gente? O dinheiro a gente quer guardar, você não quer dar, por isso que é tão difícil dar, porque a pessoa ela quer concentrar para ela. Agora, quer vencer a ganância na sua vida? Quer vencer mamão na sua vida? Dê. Não vai dar na igreja, não, dê para quem precisa, dê para o irmão que está necessitado, dê para o irmão que não tem comida na casa dele, que não consegue pagar o aluguel, vai e dá. Sabe que bênção vai ser, que libertação vai ser na sua vida. Seja generoso. Isso também é considerar uns. Aleluia! Eu estou lá ali no restaurante da Michelle e do Samir, né? E entra gente lá e come de graça. É verdade. Tipo, como é que esse povo come de graça, cara? Como é que entra gente num restaurante, os caras de dinheiro e come de graça? Não é? E aí você vê o encorajamento em pessoa. Um prato de arroz e feijão, tão comum, mas para alguém pode ser o que ela precisa para passar aquele dia. E fala em encorajamento, como nós precisamos de encorajadores, pessoas que vão estar juntos e levantando o irmão que está caído, queridos. Volta lá para Hebreus, eu só quero encerrar com essa, mas só com a última leitura, e nós vamos colocar em oração aqui a nossa vida. Deixa eu achar Hebreus aqui, Hebreus 10, fechando aqui então o verso 4 e 25. Lembre-se, o culto, a ação de Deus, verso 22, você se achega porque o verso anterior, 19 até lá, diz que o caminho foi escancarado. Então venha, se achegue, venha para Deus. O caminho está aberto pelo novo e vivo caminho, é Jesus. Ele é o grande sacerdote na casa de Deus. Você pode chegar, então se achegue. Só que não é só se achegar, você se achega e guarda firme a confissão da tua esperança. Ouve a palavra, se fortalece nas escrituras. Mas não é só isso, você chega, guarda firme a confissão da tua fé e considere uns aos outros o Senhor. Fixa os olhos no irmão, encoraje o irmão. E aí nós temos um culto de adoração, subido como um incenso santo diante do Senhor, quando um toma conta um do outro. Não deixe de se congregar, não deixe, porque é aqui que isso acontece. É nesse miolo santo, cheio de gente imperfeita que nós somos, mas onde o Espírito Santo age, corrige, admoesta, encoraja, e aí nós vamos santificando. A noiva vai ficando limpinha, a noiva vai ficando pura, porque você está encorajando. A noiva vai ficando limpinha, porque você está admoestando. A noiva vai ficando santa, porque você está exercendo aquilo que Deus pediu e mandou você exercer. Não precisa ser pastor não, viu? Para isso, basta você andar com o Senhor. Se achegue, guarde a confissão e admoeste uns aos outros em amor. Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus.
Eu quero desafiar agora você, encorajador. Pastor, eu não sei falar. Querido, conversar você sabe, não é para você pregar, não. Que tal agora você colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu quero ser um encorajador. Eu sei que tem irmãos que às vezes precisam só de uma palavra. Deus usa a minha vida. E talvez você esteja nessa noite precisando ser encorajado. Talvez está difícil, você está levando rasteiras lá fora, está apertado, a luta está ferrenha. Querido, se achegue, o caminho está aberto, se achegue, vem para a presença do Senhor, vem para perto do Senhor. Eu quero te dizer, Jesus, Ele sabe, Ele foi um varão de dores, Ele sabe o que você está passando, Ele está de braços abertos para te receber, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele só quer ver de você confiança, fé, entrega. Então entra, vem para dentro, vem para a casa do Pai, se achegue, se firme na confissão da sua fé, e espere o consolo do Pai, que Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele está de olho em você. Deus está de olho em você. Os seus olhos de amor não são tirados de cima de você. Aguente um pouquinho mais. Respire fundo, peça a força do alto, porque o Pai vai te dar a bênção que você espera. A vitória, que não é só sua, mas é do corpo todo. Porque quando você tem vitória, eu tenho a vitória também. Quando você se alegra, o corpo se alegra. E quando você está aí chorando, querido, nós estamos chorando junto. Por isso, se anima-te no Senhor. Cadê você, encorajadores? Cadê vocês? Se você nessa noite quer se colocar diante de Deus como encorajador, eu quero pedir que você se coloque de pé onde você estiver. Pode ficar de olhos fechados. Não quero constranger ninguém, mas uma resposta a Deus, uma resposta de fé. Fala: Deus, eu quero ser um encorajador. Treinamento, querido, é a tua vida com Deus. É isso que é o teu treinamento. É você estar com Deus, é você andar com Ele. Deus vai usar a sua vida. Eu falei: eu quero ser um encorajador. Como eu preciso ser. Queridos, tem vidas que estão chorando dentro da igreja, mas a gente nem sabe. É hora de você ser os braços de Cristo e abraçar essa pessoa, para que ela sinta o cheiro do Salvador, ouça o coração do nosso Mestre batendo através do seu, e ela se sente amada. Usa a nossa vida, Jesus. Usa a nossa vida, queremos ser encorajadores. Pessoas que vão considerar uns aos outros. Como precisamos do Senhor. Se você nessa noite, querido, você está aqui precisando ser encorajado, talvez você não tenha força nem para mais resmungar, nem força para orar você tem mais. Quero te dizer que Deus, Ele está de olho em você. Segure um pouco mais. Creia, continue confiando no seu amor, que Ele vai chegar na hora, e o teu choro vai se tornar em riso, seu lamento em dança de alegria. Você vai ver o que Deus vai poder fazer por você. Mas fica firme, continua, não desista. E o que você está passando agora, querido, Deus vai usar para você ser usado na vida de outro encorajador. Você vai ser um encorajador. Em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós nos colocamos de pé diante do Senhor como um exército de encorajadores, porque sabemos que os dias são maus, que esse mundo jaz no maligno, que a gente sofre pressão de tudo que é lado, mas Deus, nossos olhos estão fixos no Senhor. Nós vamos nos achegar, nós vamos guardar, ó Deus, a confissão de fé, e nós queremos agora considerar uns aos outros e sermos encorajadores. Ajuda cada um aqui nessa noite, Deus, ser um instrumento em suas mãos, seja na igreja, no pequeno grupo, seja no ponto de ônibus, no trabalho. Sejamos instrumentos da tua paz, instrumentos da alegria do Senhor, com a palavra temperada, na hora certa, que traz a cura, que traz o alívio. Que sejamos essas pessoas, Deus, para expandirmos o teu reino nessa terra. Nos ajude, Deus, nos abençoe como igreja, faz-nos faz-nos viver o amor de Cristo, viver o compromisso do amor de Cristo nesse lugar, uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.